Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Felipe. Hoje eu quero comentar com vocês sobre como a neurobiologia dos insetos tem se desenvolvido nos últimos anos e como nós sabemos como é a anatomia do cérebro dos insetos, quais são as bases moleculares para o processamento de informações complexas que esses insetos apresentam. E também nós vamos ver algumas metodologias de estudo para estudar esses cérebros tão diminutos. Eu compartilho a opinião do Darwin, que certa vez disse que o cérebro de uma formiga é um dos núcleos de matéria mais maravilhosos que existem. E eu digo isso porque hoje nós sabemos que os insetos são capazes de realizar tarefas complexas, apesar de terem cérebros tão pequenos. Por exemplo, essas vespas sociais são capazes de reconhecer e lembrar padrões de mancha nos rostos de cada companheiro da sua colônia. Já as abelhas do mel, se treinadas, elas são capazes de aprender a distinguir rostos humanos individuais e podem guardar essa informação por vários dias. Seus parentes próximos, as mamangavas, analisam situações complexas do cotidiano e podem aprender a realizar tarefas complexas. Mas se elas não forem recompensadas com um estímulo positivo, uma comida, por exemplo, elas não retêm a memória e não aprendem sozinhas a resolver um desafio de duas etapas. Entretanto, uma mamangava não treinada e que, portanto, nunca aprenderia sozinha, consegue aprender a solucionar um desafio simplesmente observando uma mamangava que foi treinada resolvendo. Então, considerando essa transmissão de conhecimento e potencial de inovação, esse comportamento pode ser considerado como uma transmissão social de cultura. Nos documentários, os leões são demonstrados como um símbolo de ferocidade, como caçadores implacáveis. Mas a realidade é que 84% das caças desses animais falham. As libelas, no entanto, com cérebros minúsculos e olhos bem especializados, capturam suas presas com uma taxa de sucesso de 95%, sendo, portanto, um dos predadores mais eficazes da natureza. Além disso, todos os anos, durante o verão escaldante da Austrália, milhões de mariposas se deslocam até 1.000 quilômetros, quase em linha reta, para buscar abrigo em cavernas com temperaturas mais baixas. Depois, no outono, elas retornam para se reproduzirem. Elas percorrem um caminho, quase em linha reta, mas sem saber o trajeto. Até porque na ida, elas nunca fizeram esse trajeto na vida. Vocês já pararam para pensar como que uma célula cria e mantém algo tão imaterial como uma memória? E no caso das abelhas, onde no cérebro desses insetos o conhecimento é formado e processado? E no caso das libelas, como que esses insetos processam essa informação e coordenam seus corpos com tamanha precisão? E de que forma os insetos sabem o caminho que estão percorrendo? Como e onde essa informação é processada? Bom, toda atividade biológica acontece a nível celular e, obviamente, que são os neurônios que estão processando essas informações no cérebro desses organismos. Mas os mecanismos moleculares e celulares de como esses olhos e cérebros realizam essas tarefas impressionantes têm sido gradualmente revelado nos últimos 150 anos pela neurobiologia e pela neuroetologia. Bom, apesar dos avanços, ainda é comum nós pensarmos nos insetos e nos invertebrados como seres robóticos e que agem simplesmente por instinto, sendo que nós chamamos de consciência. Mas a realidade óbvia é que esses insetos são extremamente participativos da sua realidade e interpretam o mundo, inclusive de formas que nós humanos não somos capazes. Toda a nossa experiência de vida nesse planeta, ela ocorre a nível celular. Então são os neurônios que estão processando as nossas vontades, emoções, desejos e a própria realização de que nós estamos vivos. Nós humanos nos consideramos muito superiores a outros animais, especialmente pelas possibilidades que um cérebro de 86 bilhões de neurônios possibilitou ao longo da nossa evolução. Só que os insetos com cérebros muito menores, com 1 milhão de neurônios no cérebro de uma abelha, ou ainda menos em outros insetos, dominaram o planeta e se tornaram o grupo mais diverso da Terra. O que antes era uma caixa preta na história da vida desses organismos, atualmente, com os avanços tecnológicos, tem se tornado um livro aberto para a gente entender como esses animais interagem com o mundo à sua volta na sua forma mais íntima, a nível celular. Só para revisarmos, vocês sabem que os insetos possuem um sistema nervoso formado pelo cérebro e o gânglio subesofágico, que se estende então por um cordão nervoso ventral, que é formado por um número variável de gânglios, vários gânglios que são massas de neurônios, né? E desses gânglios então partem terminações nervosas para o restante do corpo. O cérebro, então, nada mais é do que um agregado desses gânglios especializados. Mas na graduação, quando nós estudamos o sistema nervoso central dos artrópodes, nós aprendemos que o cérebro dos insetos se divide em três partes. Se você é biólogo, né, você deve ter visto isso na sua aula de zoologia de invertebrados. Só que lá a gente vê que o cérebro desses animais então é organizado em protocérebro, deuterocérebro e tritocérebro.
Bom, eu tô aqui para dizer para vocês hoje que essa é uma esquematização generalizada do cérebro e, na realidade, os neurônios, células acessórias e células da glia, formam um quebra-cabeça de múltiplas partes que formam o cérebro. Cada um desses pedacinhos é chamado de neurópilo. Então, o cérebro dos insetos é formado por múltiplos neurópilos, mais de 41 desses pedacinhos numa mosca, por exemplo. Esse número é variável, mas mais ou menos em torno disso. Um neurópilo, então, ele é um agregado de neurônios que emitem projeções dendríticas e axonais, aquelas projeções que os neurônios emitem, né, para se comunicar, formando núcleos de processamento de estímulos específicos. Ou seja, são áreas de intensa comunicação sináptica, intensa interligação entre os neurônios e processamento de informações específicas. Uma das atividades da neurobiologia é justamente reconhecer, delimitar e mensurar o volume desses neurópilos em diferentes grupos de insetos. Isso porque a presença ou ausência ou o nível de desenvolvimento de cada um desses pedacinhos está intimamente e obviamente interligada à vida e à ecologia desses animais, fornecendo então as bases morfológicas e celulares para o estudo do processamento de diversas informações, como olfato, visão, memória, navegação, enfim. Mas até uns 200 anos atrás, pouco ou nada se sabia sobre o cérebro dos insetos. Mas assim que o microscópio foi inventado e popularizado, as pessoas começaram a observar a constituição microscópica do mundo e dos organismos. Primeiramente só na anatomia externa, mas conforme a microscopia foi avançando, nós passamos a observar a constituição dos cérebros. E por volta de 1800, os neurônios começaram a ser descobertos. Mas notem aqui que já em 1600 já tinham pessoas estudando o cérebro dos insetos. Nesse caso aqui, essa é a primeira ilustração do cérebro de um inseto na literatura, que inclusive de um macho de uma abelha. Só que nessa época não era possível observar e descrever muita coisa, porque como vocês talvez saibam, se eu simplesmente pegar um suave, passar na minha mucosa bucal e botar numa lâmina e colocar no microscópio, eu não vou ver muita coisa. No máximo uma silhueta. Então, as pessoas passaram a desenvolver corantes histológicos para permitir observar os detalhes de cada um dos tipos celulares, incluindo neurônios. Os trabalhos do pesquisador Johann Vogel se destacam no início da neurobiologia de insetos porque, aos 55 anos de idade, ele largou o trabalho administrativo que ele tinha e simplesmente virou um dos maiores nomes da histologia na época. De fato, ele foi uma das primeiras pessoas a comparar diferentes cérebros de diferentes ordens de insetos e descrever as partes que compõem esse cérebro e que eram homólogas entre os grupos. Ele foi pioneiro em produzir também delicadas lâminas de tecidos emblocadas em cera e coradas com corantes muito simples, que inclusive ele desenvolvia. De fato, uma lâmina histológica com a tecnologia de 2007 é quase idêntica aos resultados que ele conseguiu alcançar lá em 1879. Só que a revolução na neurobiologia realmente se deu no início do século passado, quando Santiago Ramón y Cajal, um pesquisador espanhol, adaptou uma metodologia do Camilo Golgi, isso mesmo aquele do complexo de Golgi, para colorir somente os neurônios. De fato, se a gente for parar para pensar, essa foi uma das maiores contribuições para a ciência, permitindo que nós possamos observar neurônios. E, inclusive, rendeu o prêmio Nobel para esses dois pesquisadores em 1906. A utilização da técnica de Cajal e Golgi hoje é de uso corriqueiro em qualquer laboratório de histologia e ela se baseia na imersão do tecido numa solução de sais de prata. E devido a características bioquímicas dessas células, esses sais de prata se depositam somente nos neurônios. Tem vários tipos de células no tecido, né? Mas esses sais de prata se depositam somente nos neurônios, permitindo então observar pela primeira vez, na época, né, todo o corpo celular e todas as diferentes ramificações de diferentes tipos de neurônios. Essa técnica também tem um diferencial muito importante, é que ela cora alguns neurônios, mas não todos. Isso é muito importante, porque pensem na quantidade de neurônio que tem em 1 milímetro cúbico. Milhões de neurônios, bilhões às vezes. Então, nesse caso isso é importante porque somente alguns neurônios eram corados. Isso permitia observar o corpo desses neurônios, senão se corasse tudo a gente vê simplesmente uma massa preta e não ia dar para distinguir praticamente nada. Essa técnica, junto com as habilidades intrinsecamente artísticas das ilustrações do Cajal, revelou a anatomia de vários tipos de neurônios e as complexas arborizações dessas células que formam redes e comunicam com diferentes partes do cérebro. Tava claro que esses cérebros não eram tão simples como você pensava, né? Mais de 100 anos se passaram desde então, e o que mais de um século de ciência pode produzir através de cérebros fascinantes e mentes fascinadas?
Bom, eu não vou ficar de mistério com vocês, tá? Eu quero mostrar logo aqui o que existe de mais atualizado na neurobiologia de insetos. Em 2023, um grupo de pesquisadores mapearam um sistema nervoso inteiro de uma larva de mosca da fruta. Eles identificaram então todos os 3.016 neurônios e todas as 548 mil conexões sinápticas que esses neurônios fazem entre si. E depois, no final de 2024, não sei se vocês chegaram a ver sobre isso, mas isso é muito importante, é um marco histórico da ciência, é importante que vocês saibam disso. Outro grupo de pesquisadores mapearam em 3 dimensões todos os 139.255 neurônios que compõem o cérebro de uma mosca adulta. E isso tudo em 3 dimensões. A produção desses conectomas, que são mapas de conexões neuronais, é, tem sido uma área emergente, extremamente relevante na atualidade. Inclusive, fica a dica aqui, vocês podem explorar esses cérebros no site, no próprio site do projeto, e vocês podem ver cada um dos tipos de célula e todos os caminhos que cada um desses neurônios percorrem, tudo isso em 3 dimensões. É muito, muito interessante. Bom, e hoje em dia nós conseguimos construir atlas tridimensionais de cada parte, de cada célula desses cérebros minúsculos. Imagine o tamanho do cérebro de um inseto. E eu não sei pra vocês, mas quando eu vejo uma imagem como essa, eu fico pensando que isso é pura ficção científica. E eu não consigo deixar de ficar pensando como que uma imagem dessa é produzida. Quais são os métodos que a ciência utiliza para poder estudar a neurobiologia dos insetos? Bom, a base, como nós vimos, é a histologia. As técnicas histológicas são como uma receita de bolo, elas seguem um passo a passo metodológico para alcançar o resultado final. Aqui eu não vou ter tempo para explicar todo o processamento histológico, né? Mas para quem fez biologia sabe que é um processo relativamente simples, corriqueiro, um laboratório, é bem interessante, porque recomendo para que as pessoas deem uma olhada, para quem nunca viu sobre o que é histologia. É uma área muito interessante de estudo, basicamente técnicas para a gente corar e cortar o tecido e poder observar no microscópio, né? Mas existem outras técnicas que a gente pode estudar, múltiplas técnicas que a gente pode estudar o cérebro dos insetos. Por exemplo, a imunohistoquímica. Como o próprio nome sugere, utilizamos nessa área, nessa técnica, é utilizado os conceitos da imunologia e da bioquímica para destacar células que nós temos interesse em observar. Para isso, se utiliza anticorpos monoclonais, que nada mais são do que células de defesa que são produzidas em laboratório pelo sistema imune de animais, como coelhos ou cabras. São literalmente as células brancas, né? São células de defesa que produzem anticorpos, assim como produzem no nosso corpo, anticorpos. Só que essas células, elas são células especiais, de linhagens especiais, que elas se dividem indefinitivamente e elas produzem um único tipo de anticorpo. Por isso que é chamado de anticorpo monoclonal. E a gente compra esses anticorpos na indústria. Já vem pronto, purificado para a gente, né, você compra pela internet. É, para estudar os neurônios, nós podemos então utilizar por exemplo, um anticorpo antissinapsina, ou seja, um anticorpo que se liga à proteína sinapsina, que é uma proteína associada à fenda sináptica, que é exatamente o local onde ocorre a liberação de neurotransmissores e a comunicação entre os neurônios. Vocês lembram para quem não sabe, né? Mas para quem lembra também da imunologia, justamente esses anticorpos eles têm são proteínas que vão se conectar em outras proteínas que estão nas células, estão na superfície celular. Então, a antissinapsina é um anticorpo que vai se ligar na proteína sinapsina, que é uma proteína que está na membrana celular do neurônio. Por isso que a gente está corando somente neurônio. Essa proteína ela não se liga em outro lugar. Ou a gente também pode utilizar, por exemplo, um anticorpo anti-serotonina, que também é um neurotransmissor. O tecido, o cérebro, no caso, né, ele é incubado numa solução contendo esses anticorpos por algumas horas ou dias, e então esses anticorpos vão se ligar a receptores das células específicas. Então, somente as células que têm receptores reconhecidos pelo anticorpo vão ser ligados. Isso permite então que nós possamos selecionar as células que nós queremos corar, ver no microscópio depois. Aí, depois, durante a incubação, também são adicionados produtos químicos que se ligam aos anticorpos e vão atuar como fluorófilos, ou seja, são moléculas que vão dar coloração à célula quando nós observarmos ela num microscópio especial chamado de microscópio de fluorescência confocal.
Esse tipo de microscópio utiliza um laser em determinados comprimentos de onda que vão excitar o fluoróforo no tecido e detectar, e esse microscópio vai depois detectar a fluorescência emitida pelo fluoróforo. Com esse tipo de equipamento também é possível realizar análises em três dimensões, porque é possível ajustar o plano focal do laser. Então, no geral, de forma geral, né, sobre essa técnica, o laser vai varrer a amostra e essas imagens vão então posteriormente ser combinadas com auxílio de softwares. Aí, depois, com outros softwares, a gente vai manualmente ou automaticamente, com auxílio de inteligência artificial, ir selecionando e mostrando para o programa de computador qual parte pertence a qual parte, para o computador entender cada um dos pedacinhos, para ele entender quais são os limites de cada um desses neurópilos, para a gente fazer essa segmentação dessas partes. E depois a gente renderiza essa análise em 3D. A grande vantagem da imunohistoquímica é que é possível observar as células, cada uma das células em três dimensões, e ver também essas conexões neuronais. Além de, é possível observar em três dimensões o citoesqueleto, a parte interna da célula, que compõe uma célula. Mas também existem outras formas de estudar a anatomia cerebral do cérebro de insetos em três dimensões. Eu, por exemplo, trabalho com uma técnica chamada de microtomografia computadorizada, ou micro-CT. Esse é um equipamento relativamente comum hoje em dia, nós temos aqui na USP, inclusive, e basicamente ele é como um raio-x que você tira quando você quebra o braço e vai para o hospital. A diferença é que esse é um equipamento de bancada, eu estou mostrando umas fotos para vocês, e a diferença é que esse equipamento tem uma resolução muito maior e que lá dentro a amostra fica girando em 360 graus. Então, conforme o raio-x vai atravessando, essa amostra vai girando e a gente o computador vai interpretando literalmente as chapas, igual a gente tira a chapa de raio-x, o computador vai pegando essas chapas, mas enquanto a amostra está sendo girada. Ou seja, depois eu pego todas essas chapas, essas lâminas ou projeções, junto elas no computador e formo todo o corpo do organismo que eu estou estudando em três dimensões, porque ela ficou girando lá dentro. E aí depois eu vou pegar justamente mesmo processo vai ser o mesmo processo da imunohistoquímica, eu vou ensinar o computador a selecionar cada uma dessas partes de interesse e fazer a segmentação, a renderização dessas partes no computador. Só que a gente tem um problema. Trata-se de um raio-x. E vocês sabem que no raio-x o que fica branco, o que fica destacado lá no raio-x que a gente tira do osso, é justamente o osso, é uma parte dura. E inseto, cérebro, não tem osso. Então a gente precisa colocar alguma substância lá dentro que vai gerar um contraste, vai corar essa amostra de uma forma que vai ser detectada pelo equipamento. Em comparação com a imunohistoquímica, é importante comentar que no microtomógrafo não é possível observar células, ele não tem resolução suficiente para observar células individuais em três dimensões. Mas, em compensação, ele é muito mais rápido e barato do que a imunohistoquímica e também existem outras aplicações. Então, se eu botar o corpo do bicho inteiro lá dentro, eu não vou ver só o cérebro, eu vou ver traqueia, músculo, exoesqueleto, enfim, gordura. Eu posso ver todas essas estruturas de uma vez em três dimensões. Mas existe uma outra forma ainda mais potente de estudar o cérebro dos insetos, que é através da luz síncrotron. Bom, pessoal, esse é o laboratório Sirius, que fica inclusive em Campinas, é um dos equipamentos mais modernos do planeta. Ele é um acelerador de partículas e ele funciona, é um equipamento que faz é gigantesco, e ele faz vários tipos de análises. Mas no nosso caso aqui de interesse, né, a gente utiliza uma linha que utiliza um feixe de raio-x. Então, um síncrotron é um equipamento que fica acelerando elétrons e depois esses elétrons são desviados com um ímã e emitem uma luz muito forte. Essa luz muito forte atravessa a amostra, no caso, no espectro de raio-x, né, de nosso interesse, atravessa a amostra, no caso, um cérebro, que também vai ficar girando dentro do equipamento, e aí a gente também tem uma análise tridimensional desses cérebros. A grande questão do síncrotron é que ele é um equipamento muito, muito poderoso, então a resolução é absurda nesse caso. E a gente pode ver cada uma das células em três dimensões no síncrotron. E também, como eu disse, é um acelerador de partículas, então tem vários tipos de análises que são feitas, inclusive de outras áreas que não seja da biologia, né? E é possível, então, observar células individuais com esse tipo de equipamento. Ok, agora que nós sabemos como que a neurobiologia começou, como que é a anatomia geral do cérebro de um inseto e quais são as principais técnicas que nós podemos utilizar para estudar esses cérebros tão pequenos, eu quero contar para vocês como que os insetos utilizam cada um dessas partes que formam o cérebro.
e o que nós podemos aprender sobre a evolução e ecologia desses organismos olhando essa anatomia cerebral.